Se você é mãe e dona de casa, você também já se sentiu quando às vezes você tá em algum lugar, vai precisar ir em algum estabelecimento e as pessoas te perguntam qual que é a sua profissão e às vezes parece que você fica sem resposta ou fica constrangido em dizer que você é dona do lar? Quero falar um pouco sobre isso, um pouco de desabafo sobre isso. Eu tinha visto algumas reflexões sobre esse assunto aqui no YouTube, né? Algumas meninas falando sobre isso. E eu passei esses dias por isso que nesse dia em específico, assim, eu me senti diminuída, sabe? Essa dificuldade de você falar a sua realidade sem ficar se comparando com as pessoas. Porque parece que quando a pessoa se dedica aos seus filhos, se dedica à sua casa, não que não queira trabalhar ou tenha preguiça de trabalhar, mas você sabe a importância que é, talvez ali na primeira infância, você dedicar esse tempo para os seus filhos, né? Então você renunciou ali às vezes o seu trabalho, para poder estar com ele, sabe? Uma decisão pensada que você decidiu, né, por livre e espontânea de vontade, que eu vou renunciar, eu vou me dedicar, priorizar os meus filhos, já que eu tenho uma condição, né, uma condição que me possibilita que eu possa ficar em casa, que eu possa cuidar. Então, por que que isso gera tanto assim, sabe? De você se sentir envergonhada de você assumir isso, sabe? Parece que você se torna menor do que outras mulheres que tá no trabalho, tá fazendo alguma coisa. Parece que ser só dona de casa dá aquele sentimento, não necessariamente que outras pessoas tenham falado isso pra você, mas talvez a gente é um pouco trabalhada sobre isso de que a mulher tem que estar sempre fazendo mil e uma coisas, né? E hoje ainda mais fala de empoderamento feminino, e aí todas essas coiseiras aí de que você tá em casa, você tá atrasado. E não é isso, né? Porque você tá dedicando a sua vida pra construir uma alma, uma pessoa. O trabalho mais importante, o trabalho mais nobre que é você ali educar uma pessoa, né? Ali desde que nasce, que tá aprendendo tudo o que que é o mundo, você tá ali mostrando pra eles. É o trabalho mais importante, mais nobre que tem. E muitas vezes parece que é uma coisa tão insignificante, né? E às vezes a gente tem esse pensamento também muito construído com que as pessoas nos falam, principalmente se você que é mãe que tá me assistindo, que é dona de casa também, principalmente que é cristã, que a gente sabe da importância muito grande, sabe? Em qualquer lugar a gente é substituível, mas dentro de casa, com os nossos filhos, a gente não é substituível, sabe? A gente é muito importante estar com eles, sabe? E aqui eu tô dizendo, gente, pra quem tem uma condição, sabe? Às vezes você não tem condição, que você vai precisar trabalhar, então isso não tem um problema, sabe? Mas tô falando pra algumas pessoas que decidiram renunciar, que podem renunciar, sabe? Estão em casa e às vezes sente dessa forma, sabe? Eu tinha visto às vezes uma reflexão bem bonita falando, sabe, que às vezes aquela criança, aquela pessoinha que você tá cuidando dentro de casa, vai ser um grande médico, um grande cientista, sabe? E você tá achando que você não tá fazendo um trabalho nada importante. E ali você tá construindo uma pessoa que vai ajudar tantas pessoas no futuro, sabe? E aqui eu queria trazer um pouco sobre isso, porque, sim, é um sentimento que eu às vezes luto, que acredito que muitas mulheres lutam também, principalmente porque eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar, isso não tem um problema. Eu tento buscar ter alguma renda extra, mesmo estando em casa, porque é possível você estar dentro de casa, cuidar dos seus filhos e mesmo assim você conseguir ter um trabalho. Especialmente na internet, que tem um leque muito grande de possibilidades para você conseguir fazer esse tipo de coisa, mas que ainda assim, não necessariamente às vezes outra pessoa te julga, mas você mesmo tem esse pensamento construído sobre você, de que o seu trabalho não é importante, de que você tá fazendo em casa não é importante. É importante para sua família, é importante para os seus filhos e mais importante ainda para Deus, que tá vendo que você tá se dedicando a cuidar daquela alma que ele confiou a você e que isso tem mérito, sim. Talvez aqui nessa terra a gente não tenha tanto reconhecimento, mas com certeza quando a gente chegar no céu, a gente vai ver quantas graças, quantas bênçãos Deus derramou na nossa vida e na vida dos nossos filhos pelo nosso sim e nos dedicar a eles. Aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma coisa parecida, também às vezes vocês têm esse tipo de sentimento também.